Eminente relator, ministro César Peluso. Senhor presidente, dos diversos países de sistema de processo penal conhecidos, tem-se por inafastável, em regra, alguma forma preliminar ou prévia de apuração da responsabilidade com função preservadora e preparatória. O processo penal, sabe-se, constitui em si mesmo carga e signo social negativos. O acusado sofre e padece o processo penal. Carregado de simbolismos, produz efeitos indeléveis em quem responde à acusação formal, ainda quando esta resulta em definitiva sentença penal absolutória. No processo civil, o que está em risco em relação ao réu é pura e simplesmente a chamada esfera da liberdade jurídica. O réu do processo civil defende-se tão só para resguardar o conjunto dos direitos subjetivos e poderes em que se resolve sua liberdade jurídica, evitando seja esta degradada, diminuída ou restringida por efeitos de sentença favorável ao autor. Sua posição processual básica consiste, pois, em tentar afastar o risco de decisão que lhe venha, de algum modo, a atingir o espaço da liberdade jurídica. No processo penal, todavia, está em jogo, em relação ao acusado, especificamente a liberdade física, vista como um dos mais importantes e sensíveis direitos da personalidade. Daí, a substancial diferença quanto à disciplina, entre outros temas, da incoação de ambos os processos. O processo civil pode legitimamente iniciar-se sem particular gravame nem prova alguma dos fatos fundantes da pretensão deduzida pelo autor. O processo penal já não o pode, porque o impede as consequências, que são outras e graves. A pendência do processo penal implica ao réu pesadas consequências, assim do ponto de vista prático como teórico. A respeito da garantia constitucional da proibição de prévia consideração de culpabilidade, a só pendência no processo criminal representa sempre, do ângulo empírico, perante a sociedade, um estigma, um sinal infamante, reconhecido como tal não apenas por preconceito. O processo criminal, nesse sentido, constitui palco das chamadas cerimônias degradantes, porque tem por definição e objeto a apuração da acusação de um fato ou ato que, por ser crime em tese, é ainda, nessa condição hipotética, sempre abjeto do ponto de vista do seu significado ético e social. Assim, a par de atingir em potência o status libertatis do cidadão, atinge-lhe em ato, sobretudo, o status dignitatis. Esse desonroso significado ético e social é ainda o substrato da concepção, agora jurídica, segundo a qual o próprio ordenamento considera a mera pendência do processo criminal como coação ou constrangimento. Por vê-lo claro, basta carear o disposto nos artigos 647 e 648.1 do Código de Processo Penal, cuja conjugação demonstra que a própria lei qualifica como coação ou constrangimento ilegal a existência de processo a que falte justa causa. Donde a pendência de processo criminal é também, a contrário senso, do ponto de vista normativo, constrangimento ou coação, ainda quando ilegal não seja. Logo, para se exercer e instaurar a ação penal, é indispensável um juízo rigoroso e fundamentado de controle da legitimidade desse exercício. Daí que, para acusar, se deve ter prova que, obtida em algum ato ou procedimento de apuração prévia à ação penal de conhecimento de natureza condenatória, demonstre com relativo grau de certeza a existência material do fato, aparentemente ilícito e típico, e com certo grau de probabilidade a existência de ao menos indícios de autoria, coautoria ou participação, sem prejuízo de elementos de convicção quanto à possível culpabilidade do indiciado. Esse suporte probatório, anterior ao juizamento da ação penal de conhecimento, é de ordinário obtido mediante persecução ou apuração prévia à instauração da ação penal, e legalmente estruturada sob formas diversas, variáveis conforme o instante histórico, político e social de cada Estado. Em duas ponderáveis razões de ser repousa dessa ata persecução penal preliminar. Primeiro, ostenta uma função preservadora consistente em, como diz Joaquim Canuto Mendes de Almeida, preservar a inocência contra acusações infundadas e o organismo judiciário contra o custo e a inutilidade em que esta redundariam,
propiciando sólida base e elementos para a propositura e exercício da ação penal. E prossegue Canuto. A instrução preliminar é uma instituição indispensável à justiça penal. Seu primeiro benefício é proteger o inculpado, dar à defesa a faculdade de dissipar as suspeitas, de combater os indícios, de explicar os fatos e de destruir a prevenção do nascedouro. Propicia-lhe meios de desvendar prontamente a mentira e de evitar a escandalosa publicidade do julgamento. Todas as pesquisas, investigações, testemunhos e diligências são submetidas a sério exame para, de antemão, se rejeitar tudo que não gera grave presunção. E assim se forma o processo preparatório como base do juízo de primeiro grau. Note-se, digo, que este especial aspecto, dito preservador da apuração preliminar, foi ressaltado expressamente na exposição de motivos do Código 41, como uma das razões para a manutenção do inquérito policial na sistemática do processo penal brasileiro. Eu me excuso de transcrever. Mas não é só. Há ainda, para além da função preservadora da liberdade contra acusações infundadas, uma segunda relevante função da persecução preliminar, e que se pode dizer preparatória ou acautelatória. Com o decurso inexorável do tempo, os vestígios do delito tendem a desaparecer, reclamando assim a existência de mecanismo que acautele meios de prova, às vezes inadiáveis ou intransponíveis, levando-os ao conhecimento do juiz e depois ao bojo de eventual ação penal. Por isso, no mais das vezes, são necessárias distinção e sucessão de duas fases no procedimento da persecução penal. A primeira, que aqui nos interessa, dita persecução ou instrução preliminar ou prévia, a qual apresenta como civil dupla função objetiva. Um propósito preservador, tendente a evitar, diminuir ou atenuar o risco de acusações infundadas, temerárias e até caluniosas, bem como o custo de imputações inúteis. E outro, preparatório, ordenado a acautelar eventuais meios de prova. Ressalva-se desde logo a possibilidade, aliás, prevista no artigo 12 do Código de Processo Penal, de dispensa de inquérito policial, quando já se disponha, por ato ou procedimento de outra ordem, de elementos suficientes ao ajuizamento fundado da ação penal condenatória. Nesse caso, porque colhidos e documentados elementos que tornam desnecessária outra atividade preliminar específica, sob forma de procedimento para preservar o juiz e acautelar meio de provas, é legítimo dar início à segunda fase judicial da persecução, mediante formalização do ato acusatório. Disto, porém, cuidarei um pouco mais à frente. A persecução penal prévia, compreendida as suas características estruturais, tais como denominação, atos, forma, órgão que executa, grau de conignação exigido, menor ou maior possibilidade de participação da pessoa investigada, podem diferir de sistema para sistema jurídico-normativo segundo opções de política criminal. No direito brasileiro assinado, sempre houve alguma forma de apuração preliminar ou prévia, como primeira fase da persecução penal, variável também conforme as circunstâncias históricas e políticas do país. O Código de Processo Criminal da primeira instância do Império, de cunho liberal, tanto no campo da organização judiciária como no do procedimento ou rito, extinguiu as devassas e querelas, até então constante das ordenações, e transferiu o poder de investigação de delitos para os juízes de paz eleitos pelo povo. O procedimento de formação da culpa, ou sumário de culpa, como era ali chamado, embrião do que depois seria regulamentado como inquérito policial, era rápido, curto e constituía a única base para a acusação criminal. Formada a culpa, os autos seguiam para o júri, provido de 2 conselhos, dos quais o primeiro era o júri popular, destinado a confirmar ou reformar a pronúncia ou impronúncia enquanto ato decisório formador de culpa. Posteriormente, a Lei 261 de 1841 e o Regulamento 120 de 1842 mudaram a feição do sumário de culpa, passando-o para a competência dos chefes de polícia e, em caso de difícil elucidação, para os juízes municipais, tendo o júri de acusação sido suprimido e suas funções incorporadas à do juiz municipal. Como os delegados e subdelegados que pronunciavam deveriam remeter o processo ao juiz municipal para manutenção não da decisão, ou nos casos mais complexos, para que formasse a culpa, a autoridade policial tratava de registrar os resultados das indagações anteriores a fim de auxiliar a autoridade competente em decidir da formação da culpa,
compondo assim aquilo que viria a ser denominado de inquérito policial. Com a edição da Lei 2033, de 1871, e do Decreto 4.824, do mesmo ano, a formação da CUPA passou da esfera de atribuição das autoridades policiais para dos juízes municipais e juízes de direito, que exerciam atividade nas comarcas e, com isso, as autoridades policiais deixaram de pronunciar. Diante, porém, da necessidade de colher as provas tão logo se tivesse notícia da infração, certas atribuições foram ressalvadas às autoridades policiais, consagrando dessa forma o inquérito policial feito à Polícia Judiciária. A Constituição da República de 1891 entregou aos Estados-membros a competência para legislar em matéria de processo penal, podendo cada um estabelecer forma própria para a prévia apuração das infrações penais. Alguns omitiram-se, mas outros, como Rio Grande do Sul, Pará, Minas Gerais, Sergipe, Rio Grande do Norte, Paraná, Distrito Federal e Maranhão, elaboraram legislação própria. A Constituição de 34 acabou, no entanto, com o sistema pluralista no processo penal. Com o objetivo de prover o país de um Código de Processo Penal único, foi elaborado o projeto Vicente Rau, que dizia-se, eliminava o inquérito e criava o juizado de instrução. Este, contudo, na forma como foi concebido, em verdade não suprimia propriamente o inquérito policial, mas apenas lhe mudava a denominação para diligências policiais, deixando à polícia a tarefa de preservar e conservar os vestígios da infração. Em virtude do golpe de Estado de 37, o projeto não chegou a ser convertido em lei. Sobreveio, então, o Código de Processo Penal de 41, que, ao disciplinar a forma de apuração prévia, manteve o inquérito policial. Na exposição de motivos, há uma longa fundamentação do então ministro Francisco Campos, que eu também me excuso de cansar Vossas Excelências com a leitura. O Código disciplinou o inquérito policial enquanto instrumento de apuração das infrações, repetindo no artigo 4º o conceito que lhe dera o Regulamento 4.824 de 71. Cuidou das formas pelas quais pode ter início, artigos 5º e 8º, do seu conteúdo e atividade, 6º, e da sua finalização, artigo 10. O inquérito, entretanto, sempre foi alvo de críticas, e de tempos em tempos ressurge a ideia de suprimir o modelo vigente e de substituí-lo por outra forma de persecução. Por isso, visando a reforma do Código de Processo Penal como um todo, o anteprojeto Hélio Tornag, de 1963, cuidava também do inquérito policial, definindo-o como simples coleta de dados que permitiriam a propositura da ação penal. Determinava ainda que, durante o inquérito, não seriam autorizados atos de acusação e de defesa, mas facultava que o acusado formulasse uma espécie de contestação antes do juízo acerca do recebimento da denúncia. O anteprojeto José Frederico Marques mantinha o inquérito policial e estatuía a possibilidade de um indiciado ou seu representante legal requerer quaisquer diligências nessa fase do procedimento e regulamentava o ônus do acusado de exercer direito de resposta antes do exame para recebimento da denúncia. O projeto de reforma de 1983 cuidava também do inquérito policial e assegurava ao indiciado ou a seu representante o exercício do direito de defesa mediante o poder de requerer diligência. Previa, ademais, o juízo liminar de recebimento da acusação, a fim de que o acusado oferecesse resposta, só depois da qual viriam o juízo sobre a denúncia e o despacho saneador. O projeto 4.895 de 95 introduzia, ao lado do inquérito policial, a autuação sumária. Entregava maior poder de direção do inquérito policial ao Ministério Público e disciplinava o indiciamento. Uma lei, por fim, trouxe mudanças importantes de cenário. A Lei 9.099/95, que cuida do procedimento nos casos de crime de menor potencial ofensivo, dispensando de forma direta o inquérito policial, substituído pelo termo circunstanciado. Não obstante essa expressa dispensa, muitas vezes o inquérito ali se torna necessário, sobretudo quando a autoria do fato seja desconhecida ou indeterminado, ou aparente ser-lhe o autor inimputável ou semi-imputável, bem como nas hipóteses em que não haja composição civil dos danos ou de não ser aceita a proposta nem acolhida a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa, ou ainda em situações mais complexas, quando os autos devem ser enviados ao juízo comum para a instauração de inquérito policial. Hoje, portanto, o instrumento legal da formação da culpa, em sentido amplo, entendida como etapa preliminar destinada à apuração do fato que se deseja ilícito e típico e de sua autoria, coautoria ou participação, encontra-se primordialmente no inquérito policial.
Trata-se, como visto até aqui, de escolha normativa ditada por razões de política criminal. Determina o artigo 4º do Código de Processo Penal que a apuração das infrações penais da sua autoria é atribuição da Polícia Judiciária. A expressão Polícia Judiciária é usada com dois significados jurídicos diferentes, ora na acepção de atividade, ora na designação do próprio organismo estatal competente para a desempenhar. Entendida como atividade, a polícia consubstancia-se nas práticas desenvolvidas no curso do inquérito policial. É, nesse sentido, tarefa de polícia judiciária a investigação e preservação dos meios de prova, como afirma a doutrina, desde Costa Manso no seu processo na segunda instância. O Código de Processo Penal adota, aliás, a expressão polícia judiciária no significado de atividade, cujo conteúdo discrimina em todo o título 2º sobre a rubrica do inquérito policial, também como anotava Canuto. Saber qual organismo que competente para exercer essa atividade de polícia judiciária pode também ser chamado de polícia judiciária, porque age depois de cometidas as infrações para, como diz a doutrina, investigar e informar os órgãos da justiça criminal acerca dos meios de prová-las. É indagação cuja resposta deve ser buscada na Constituição da República e é dada pelo artigo 144, que preceitua competir à Polícia Federal, parágrafo 1º, inciso 4º, e às polícias civis, parágrafo 4º, o exercício das funções de polícia judiciária enquanto atividade. Esses regulamentos relativos à polícia judiciária estão estatuídos no capítulo 3º da Segurança Pública, do título 5º da Defesa do Estado e Instituições Democráticas. No artigo 144 da Constituição da República, consta expressamente que a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio, dentre outros órgãos ali discriminados, das polícias federal, parágrafo 1º, inciso 1, e civis, parágrafo 4º. Compete, pois, às polícias federal e civil as atribuições de prevenir e apurar infrações penais, exceto as militares, e exercer as funções de polícia judiciária. Conjugando as duas acepções da locução polícia judiciária, tem-se, no dizer de Sérgio Pitombo, que a polícia, em palavras mais simples, consiste no órgão da administração direta voltado à segurança pública. Quando atua como integrante da justiça penal, se diz que a polícia é judiciária, incumbe-lhe, qual todos sabem de raiz, a feitura dos inquéritos policiais, dentre outros deveres. Existe talvez certo exagero em vê-los apenas sob o âmbito da administração pública. Afinal de contas, a função também faz o órgão. Quando realiza inquérito policial, a polícia exerce função judiciária, porque se organicamente a polícia judiciária entronca na máquina administrativa do Estado, funcionalmente ela se liga ao aparelho judiciário. Cabe, portanto, digo, à autoridade policial civil ou federal a condição do inquérito policial, e isto ninguém discute. No caso, a questão nodal está em saber se o Ministério Público possui concorrente ou concomitantemente atribuição constitucional para sozinho, de maneira direta e autônoma, realizar também atos de investigação e instrução na chamada primeira fase da persecução penal. O Tribunal ainda não firmou posição definitiva sobre o tema. Permito-me aqui reproduzir trecho do voto do ministro Gilmar Mendes, no HC 9.603 da segunda turma, datado de 15 de maio deste ano, e que sintetiza os recentes pronunciamentos da Corte sobre a matéria. É uma transcrição longa, eu não sei se poderia ser dispensada, que acho que é conhecida de todos. Pois muito bem. A disquisição do tema passa, a meu ver, pela necessária delimitação constitucional do que seja, em primeiro lugar, a função, em segundo lugar, competência, em terceiro lugar, procedimento. E nesta empresa vale-me desde logo da perspectiva constitucional desenvolvida por Gomes Canutilho, para que o enunciado linguístico função polissêmico comporta variedades de sentido. E aqui ele faz a discriminação, que também me parece, de qualquer modo, despicienta. Esta construção teórica que distingue função, competência e procedimento permite enfrentar com maior rigor a questão substancial da competência para a apuração preliminar de infrações penais,
pelo órgão do Ministério Público à luz soberana do texto constitucional. Assim, a primeira indagação diz respeito à pertinência subjetiva da função, entendida como programa constitucional, isto é, previsão abstrata do conjunto de atividades atribuídas a certo órgão, da qual decorrerá a competência enquanto conjunto dos poderes outorgados para o desempenho da função. Somente após tal resposta é que cumpre examinar a existência do procedimento juridicamente regulado em que se converte em atos a função e a competência. Em outras palavras, primeiro se há de examinar se é função do Ministério Público apurar infrações penais, daí decorrendo ou não a competência para fazê-lo, e só então perquirir acerca de existência de procedimento juridicamente regulado, para que a instituição transforme em atos a função e a competência que lhe tenham sido eventualmente outorgadas pela Constituição da República. Entendo que esse proceder metodológico nos conduz de forma mais clara e serena à solução constitucional do tema objeto teórico da discussão central desta causa. Por isso, entro à análise da função e da atividade dos órgãos da persecução, sempre com os olhos voltados à Constituição da República. As funções e as competências, tanto do Ministério Público como da Polícia, como já se viu, vêm delimitadas na Constituição da República. O Ministério Público está regulamentado na seção do capítulo 4º, e, segundo o artigo 127.1, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. No 129, estão taxativamente arroladas as funções institucionais do Ministério Público. Friso, logo, que não existe em nosso ordenamento constitucional norma expressa que permita ao Ministério Público realizar investigação e instrução preliminar ou preparatória da ação penal. Pretende-se inferir tal atribuição à leitura conjugada da Constituição, do Código de Processo Penal, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e da Lei Orgânica do Ministério Público da União. E os argumentos alinhavados para sustentar a legitimidade de investigações criminais pelo Ministério Público, sejam denominadas investigações preliminares, procedimentos investigatórios preliminares ou procedimentos administrativos criminais, podem ser assim resumidos. 1. Por ser o Ministério Público titular da ação penal de conhecimento e de iniciativa pública, teria, por conseguinte, em razão da chamada teoria dos poderes implícitos, poder de realizar diligências investigatórias e instrutórias diretamente, quando entendesse necessário. Segundo, para tanto, haveria legitimação constitucional fundada no 129, inciso 9, e base legal revelada pelo artigo 5º, inciso 6º, parágrafo 2º e artigo 8º, inciso da Lei Complementar 75 de 93. Os poderes de investigação do Ministério Público decorreriam da amplitude da norma inserida no inciso 9 do artigo 129 da Constituição, que lhe faculta o exercício de verbis, outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade. Terceiro, o inciso 6º do 129 da Constituição teria ido além, atribuindo ao Ministério Público o poder de expedir notificações e requisitar informações e documentos nos procedimentos administrativos, de sua competência na forma da lei complementar respectiva, que é a Lei Complementar 75, ou ainda no artigo 26.1, as linhas A e B da Lei 8.625, que é a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Quarto, inexistiria o monopólio da polícia para a realização da primeira fase da persecução criminal. O artigo 144 da Constituição teria tido o só escopo de distribuir as atribuições entre as diversas polícias, federal, rodoviária, ferroviária, civil e militar. O parágrafo único do artigo 4º do Código Processual admite, aliás, expressamente que autoridades administrativas diversas das de polícia judiciária possam exercer função investigatória, como acontece, por exemplo, no âmbito das comissões parlamentares de inquérito. Quinto, sustenta-se, pois, que não faria sentido manter o titular da ação penal de iniciativa pública como um mero espectador das atividades desenvolvidas pela polícia. Argumenta-se depois que não é esse o modelo adotado nos sistemas processuais penais europeus contemporâneos. E, além disso, admitindo-se formulação de denúncia
que prescinda de inquérito policial, como autoriza o 12 do Código de Processo Penal, deveria também poder o Ministério Público, por boa razão lógica, investigar direta e autonomamente. Analiso os argumentos. Argumenta-se que, sendo o Ministério Público titular da ação penal de iniciativa pública, conforme 129.1 da Constituição, estaria, por consequência, em razão da teoria dos poderes implícitos, quem pode o mais, pode o menos, autorizado a realizar diligências investigatórias quando necessário. Aduz-se, nesse sentido, que tais poderes de investigação decorreriam da abertura dada pela norma inscrita no inciso 9 do 129 da Constituição. O que extraio, porém, dessa norma é exatamente o oposto. Penso que o texto constitucional deixa muito claro que não constitui função do Ministério Público apurar infrações penais mediante atos próprios de investigação e de instrução na primeira fase de persecução penal. À luz das distinções dogmáticas de Canutilho, o 129, ao atribuir ao Ministério Público certas funções, fê-lo empregando a locução no sentido de competência, entendida como autorização do exercício de poder, atividade, para a proteção dos cidadãos, sem cometer-lhe função nem competência de apurar infrações penais. É o que se tira do disposto no inciso 1, que diz textualmente: 1. Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Como se vê, logo, sem grande esforço, o preceito cuida apenas da legitimidade para promover a ação penal de iniciativa pública, sem menção alguma à função de considerar inquérito nem a apuração preliminar de infrações penais. Não custa, aliás, observar que a Constituição da República até relativizou o monopólio do Ministério Público no tocante à legitimação para mover a ação penal de iniciativa pública, ao estabelecer no artigo 5º, inciso 59, que será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Ademais, a isenta leitura do disposto do inciso 3 do 129, onde se estatui que são funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, demonstra de modo nítido que, quando pretendeu atribuir função investigativa ao Ministério Público, a Constituição o fez em termos expressos. Provê ainda o inciso 8º do 129. São funções institucionais do Ministério Público. 8º, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Esta outra norma revela, a meu ver, às inteiras, que, longe do que poderia sugerir uma visão apressada do inciso 3, a Constituição da República discerne muito bem das outras fases da persecução penal, a primeira, o preliminar, correspondente ao escopo do inquérito policial, cuja condução não incluiu entre as funções definidas ao Ministério Público. Não só não a incluiu, como lhe exigiu antes que, quando deva, requisite, isto evidentemente a outro órgão, diligências investigatórias e instauração de inquérito policial, sempre indicando os fundamentos jurídicos de suas manifestações. E por que não impôs igual zelo ao outorgar a função de promover o inquérito civil? A única resposta jurídica sensata, penso, está em que a Constituição Federal timbrou em distinguir e separar entre dois órgãos, Polícia Judiciária e Ministério Público, as funções respectivas de apurar infrações penais e a de acusar em juízo, diversamente do que dispôs sobre o inquérito civil, na óbvia pressuposição da grave, mas necessária e regulamentada restrição que a persecúcio crime representa os direitos fundamentais. Daí vem não só a distinção e a separação daquelas funções, mas ainda a necessidade de fundamentação jurídica, a qual, note-se mais uma vez, não é sequer exigida a instauração de inquérito civil. E em eloquente coerência e disciplina sistemática, ao excluir da esfera de atuação institucional do Ministério Público a função de apuração prévia de infrações penais, a qual delegou expressa e exclusivamente à polícia,
incumbiu o Ministério Público do relevantíssimo controle externo da atividade policial, demonstrando ipso facto que, pela razão já exposta de necessário resguardo aos direitos fundamentais do cidadão contra eventuais abusos, as investigações preliminares da prática de delito de encargo da polícia postulam fiscalização heterônima. Veja-se, são funções institucionais. 7. Exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no inciso anterior. No conjunto dessas provisões constitucionais, vê-se, a meu ver, com devido respeito, à margem de qualquer dúvida razoável, que a Constituição não conferiu ao Ministério Público a função de apuração preliminar de infrações penais, de modo que seria fraudá-las todas, fraus constituições, extrair a forceps tal competência a leitura isolada do disposto no inciso 9 do 129, onde consta, dentre suas funções institucionais, a de exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. E isto percebeu com seu habitual descortino José Afonso da Silva, ao repudiar, neste caso, a invocação da doutrina dos poderes implícitos. Diz o eminente professor: poderes implícitos só existem no silêncio da Constituição, ou seja, quando ela não tenha conferido os meios expressamente em favor do titular ou em favor de outra autoridade ou órgão ou instituição. Se ela outorgou, e grifo o que Sua Excelência diz, se ela outorgou expressamente a quem quer que seja o que se tem como meio para atingir o fim previsto, não há falar em poderes implícitos. Como falar em poder implícito onde ele foi explicitado, expressamente estabelecido, ainda que em favor de outra instituição? No caso, sob nossas vistas, a Constituição se ocupou do tema, conferindo a investigação na esfera penal à Polícia Judiciária. Logo, ela não cabe a nenhum outro órgão ou instituição, nem, portanto, ao Ministério Público. Digo, no 144, parágrafo 1º, a Constituição estabelece, parágrafo 1º, a Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente e tal, destina-se, 1. A apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União e de suas entidades autárquicas, etc, etc. Inciso 4. Exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. No parágrafo 4 determina: as polícias civis dirigidas por delegados de carreira incumbe, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. A transparência semântica desses enunciados evidencia, a meu ver, que a Constituição, de modo expresso, cometeu a função e a competência para a apuração de infrações penais tão somente às polícias federal e civis, sem as partilhar em texto e modo algum com o Ministério Público, cujas atribuições, embora conexas, são distintas. E a sua manifesta ratio iuris diz com a intuitiva necessidade de delimitação e distribuição entre organismos públicos diversos dos poderes inerentes a todas as atividades e fases da persecução penal, com vistas à estrita observância da lei e à consequente proteção do cidadão. E é esta a razão substantiva porque não vejo como a Lei 8.625 ou a Lei Complementar 75 poderiam, sem incorrer em grossa inconstitucionalidade, ter atribuído também ao Ministério Público funções e competências que, reservadas às instituições policiais, lhe foram negadas pela Constituição Federal. Mas o fato é que não lhe as atribuíram. Antes, o primeiro desses diplomas, a Lei Complementar 75, só reafirma as dicções constitucionais. Leia do artigo 7º, inciso 3. Incumbe o Ministério Público da União, sempre que necessário, exercício de suas funções institucionais. 3. Requisitar à autoridade competente a instauração de procedimentos administrativos, ressalvados os de natureza disciplinar, podendo acompanhá-los e produzir provas. É verdade que no artigo subsequente
lhe prevê poderes de realização direta de diligências instrumentais ou instrutórias. Mas basta atentar no expressivo fraseado que compõe a disposição do caput para arredar logo qualquer tentação de entrever na discriminação desses poderes outorga de função e competência para a apuração preliminar de infrações penais. Leia-se, artigo 8º, para o exercício de suas atribuições. O Ministério Público da União poderá, nos procedimentos de sua competência, aí discrimina, notificar testemunha, requisitar informações, etc, 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 etc. Como ressalta vistoso o enunciado normativo, a previsão de tais poderes, longe de instituir conjunto de atribuições autônomas, serve apenas como instrumento operacional para, como diz o caput, o exercício das atribuições do Ministério Público nos procedimentos de sua competência, a qual é definida pela Constituição e por normas subalternas que lhe sejam compatíveis, entre as quais não se encontra nem descobre a de exercer poder de polícia judiciária. E escusa advertir que sustentar coisa contrária, recoberta por qualquer etiqueta linguística, sobre caracterizar uma interpretação forçada do texto, cujos limites léxicos não toleram distorção semântica, a qual já seria contra a legem, implicaria fraude escancarada à Constituição da República. Não se tira tampouco outra conclusão ao disposto no artigo 26 da Lei 8.625, cujas proposições, de igual modo, só confirmam os preceitos constitucionais e as regras correspondentes da Lei 75 do mesmo ano. Diz no artigo 26, no exercício de suas funções, o Ministério Público poderá instaurar inquéritos civis, pedir notificações, requisitar informações, promover inspeções, etc. Inciso 4º, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e de inquérito policial militar, observado o dispor no 129 e 8º da Constituição Federal, podendo acompanhados. Do ponto de vista específico do ordenamento institucional, não subsiste, pois, a meu aviso, nenhuma dúvida de que não compete ao Ministério Público exercer atividades de polícia judiciária, as quais, tendentes à apuração das infrações penais, seja lá o nome que se lhe dê aos procedimentos ou apoio na capa dos autos, foram, com declarada exclusividade, cometidas às polícias federal e civis pela Constituição da República, segundo cláusulas pontuais do 144, que eu até tornaria a transcrever para manter viva a matriz do meu discurso, mas eu não vou fazer em homenagem a Vossa Excelência. No quadro das normas e das razões constitucionais, a instituição que investiga não promove ação penal, e a que promove não investiga. É verdade que, como agora argumentou o eminente Procurador-Geral, isto pode ser objeto de deliberação político-constitucional. O Brasil não adotou a possibilidade da conjunção dessas legitimações. Não por acaso, se não por deliberada congruência, deram-se ao Ministério Público, no 129.7 da Constituição, como já enfatizei, a função e a competência de exercer o controle externo da atividade policial, por ser intuitivo que quem investiga não pode, ao mesmo tempo, controlar a legalidade das investigações. Não me escapa a importância das preocupações sobre eventual necessidade, ditadas por exigência da disforme realidade brasileira, de mudança do regime adotado na matéria pela Constituição e, em particular, sobre situações extremas, como a de supostos ilícitos praticados por policiais, a cujo respeito se questiona se a autoridade policial teria isenção suficiente para a sua rigorosa apuração. A estas responde o próprio sistema jurídico constitucional, em que se entregou ao Ministério Público o conspícuo dever de controle externo da atividade policial, mediante exercício de todos os poderes indispensáveis ao formal escrutínio da regularidade das investigações oficiais da polícia mesma. Aquelas, observa mais uma vez, que não é papel desta Corte atuar como legislador positivo, inovando, sob o pretexto de mera interpretação, o teor de normas constitucionais ou legais destituídas de qualquer vício, para remediar eventuais disfunções orgânicas. Recordo ao propósito que tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei 8.045 de 2010,
no qual se propõem regras gerais para a investigação criminal, sem, contudo, extinguir a figura do inquérito. Foi-lhe agora pensado o projeto de lei 7.987, de autoria do deputado Mírio Teixeira, e cujo texto, no artigo 9º, parágrafo 2º, se lê: é atividade exclusiva da Polícia Judiciária a apuração de infração penal, sendo vetado ao Ministério Público realizar diretamente investigações no âmbito de procedimento criminal. E escusaria fazer referência à PEC 37A de 2011, que é de autoria do deputado Lourival Mendes, e que está aguardando parecer da comissão especial já designada, e que acrescenta ao artigo 154, o parágrafo 10, que diz e declaradamente que a apuração das infrações penais incumbe privativamente as polícias federal e civis dos estados e do Distrito Federal. Outro dos fundamentos da tese oposta nasce do artigo 4º, parágrafo único do Código de Processo Penal, cujo cânone admite, é verdade, que autoridades administrativas estranhas à organização policial recebam da lei, competência para o exercício da função de polícia judiciária. Mas aqui é de concordar logo com a irrefutável objeção do professor José Afonso da Silva quando pudera. Argumenta-se que a Constituição não diferiu à polícia judiciária o monopólio da investigação criminal. É verdade. Mas as exceções estão expressas na própria Constituição e nenhuma delas contempla o Ministério Público. Entre essas exceções expressas, digo eu, está, por exemplo, o caso das comissões parlamentares de inquérito, o que significa que o fato de ter tido atribuído às polícias federal e civis a poderes de polícia judiciária não caça aquilo que a Constituição também outorga nos mesmos termos a outros organismos, como as comissões parlamentares de inquérito, que são investidas de poderes investigatórios próprios das autoridades judiciais, inclusive os de polícia judiciária, ex-vido o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição. E a objeção, já de si intransponível, não exclui a crítica da não menor impropriedade de se pretender interpretar a Constituição da República sob a ótica da legislação infraconstitucional, a forciore, diante da larga distância cronológica, histórica, ideológica e política que separa a Constituição de 88 e o Código de Processo Penal de 41, como se este pudesse legitimar a atribuição de poderes que aquela repudia. O que é de mistério, aliás, em casos como este, e não raro tendo feito esta corte, é antes reconstruir a interpretação desse velho arcabouço processual penal, declarando-lhes as incompatibilidades com o ordenamento constitucional superveniente. Hoje, a chamada formação da culpa enquanto fase destinada à apuração do fato que se deseja ilícito e típico de sua autoria, como procedimento preparatório à instauração da ação penal, se dá primordialmente no inquérito conduzido pelas autoridades policiais, como estatui o artigo 4 caput do Código de Processo Penal. Esta é a regra, não, porém, absoluta. É que convém lembrar, e isto também já foi lembrado não apenas da tribuna, mas também pelo ilustríssimo Procurador-Geral da República, convém lembrar a existência válida dos institutos do inquérito policial militar, do inquérito administrativo estrito sensu, do inquérito civil atinente à ação civil pública, do inquérito parlamentar e até da modalidade de formação da culpa nos crimes contra a propriedade intelectual ou imaterial. Há, portanto, nas três esferas de poder, distintas formas que ou são já, por natureza, preliminares de persecução penal, como, por exemplo, o inquérito policial militar, ou que podem, na prática, funcionar como tais, e todas elas listas. Na órbita da administração pública, por exemplo, os processos administrativos, disciplinares ou não, podem eventualmente dar ensejo a ações penais de conhecimento de natureza condenatória, desde que revelem, em razão de fenômeno jurídico, a chamada múltipla incidência normativa,
elementos suficientes da acusação penal formal. Estou me referindo à hipótese em que o mesmo fato, parcela do mesmo fato histórico, pode ao mesmo tempo ser objeto de fato-espécie de normas civis, criminais, sendo por isso mesmo, ao mesmo tempo, fato típico de ilícito administrativo e ilícito penal. Nisso ninguém põe em dúvida. Sabe-se, nesse sentido, que em relação, por exemplo, a crimes contra a ordem tributária, a ordem econômica, o sistema financeiro, não é raro que procedimento administrativo oriundo do fisco, de órgão do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, do Banco Central ou da Comissão de Valores Imobiliários, funcione como legítimo procedimento cujo resultado seja capaz de instruir e fundamentar a instauração da ação penal. De igual modo, nas ações penais dirigidas a apurar o cometimento de crimes funcionais, os dados de processos administrativos figuram, no mais das vezes, como suporte bastante da denúncia, substituindo o inquérito policial nos exatos termos do artigo 503 do Código de Processo Penal. Também em casos de crimes contra o meio ambiente, procedimentos realizados por órgão do Sistema Nacional de Meio Ambiente podem servir de base à procedura de ação penal, assim como o podem procedimentos administrativos levados a cabo, por exemplo, por órgãos do Sistema Nacional de Proteção ao Consumidor, quanto a delitos contra as relações de consumo. É que, e isto me parece importante, é que, não poucas vezes, o fato histórico subjacente à tipificação de ilícito administrativo configura, ao mesmo tempo, ilícito penal. A autoridade, sublinho, que no exercício da função de apuração de ilícito administrativo, de caráter disciplinar ou não, tome conhecimento da possível prática de crime de ação pública, à luz dos elementos colhidos em procedimento regular, isto é, conforme as regras jurídicas, deve comunicá-lo à autoridade competente, sob pena de incidir na contravenção do 66.1 da Lei de Contravenções Penais ou dos crimes de prevaricação de condescendência criminosa. Da mesma forma, o inquérito parlamentar realizado por comissão parlamentar pode servir de base de acusação criminal, quando o fato apurado no legislativo seja aparentemente ilícito, típico e culpável. Nos crimes contra a propriedade imaterial, a formação judicial do corpo de delito configura a forma preliminar e preparatória do processo penal. Além da licitude do uso suficiente de elementos probatórios produzidos em outras instâncias administrativas, pode também haver dispensa da investigação prévia e inquérito para efeito da propositura da ação penal nos termos do disposto do 112 do Código Processual. Neste passo, é fundamental tornar patente que essa teórica aproveitabilidade jurídica das provas coligidas em todos esses procedimentos alternativos, as quais, bastando a legitimar a instalação da ação penal, tornam precedível a abertura de inquérito policial, não decorre da aparente incidência do parágrafo 1 do artigo 4º do processo penal, que preceitua. Artigo 4º. Caput. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas jurisdições, está por fim a apuração das provas. Parágrafo único. A competência definida neste artigo não excluirá a de autoridade administrativa a quem seja, por lei, cometida a mesma função, isto é, a função de polícia judiciária. É que, tirante a comissão parlamentar de inquérito, nenhuma dessas outras autoridades a que me referi, todas não policiais, que colhem as provas úteis em procedimentos administrativos regulados por lei, está investida de função e competência constitucional, nem sequer legal, se esta bastasse, para o exercício dos poderes de polícia judiciária. Nem as colhe nessa condição, senão que age cada uma dessas autoridades no só desempenho de função e competência meramente administrativas, deferidas pela lei para o fim específico de apuração de ilícitos administrativos, cuja demonstração pode fazer dispensável a abertura de inquérito policial, se o mesmo fato histórico demonstrado seja em tese também criminoso. Não se trata, pois, de hipótese de atribuição de competência de polícia judiciária por norma infraconstitucional, o 4º do Código de Processo, mas da previsão constitucional e legal de outras competências, de cujo exercício podem resultar também dados retóricos, probatórios, que nos termos do ordenamento processual penal dispensem, por inutilidade consequente, procedimento específico de polícia judiciária.
donde tais exemplos não se prestam tão pouco a confortar, de algum outro modo, o argumento de que a lei poderia dar ao Ministério Público função e competência de polícia judiciária. Submeto, desde logo, neste ponto, a elevada reflexão da Corte, à luz do artigo 5º, incisos 45 e 46 da Constituição da República, as repercussões que tem na espécie a natureza pessoal, individual e subjetiva da responsabilidade criminal. Esta singular natureza da responsabilidade penal não pode deixar de refletir-se no perfil do instrumento metodológico de sua apuração, que é a persecutio crimes, considerada em todas as suas fases. E uma de suas mais imediatas e vigorosas consequências está em que só se concebe propositura lícita ou legítima de ação penal com base exclusiva em elementos reunidos em outras formas de apuração preliminar, que não o do inquérito, se tal prova contém indícios que, inculcando materialidade do fato de autoria, caracterize justa causa para a instalação do processo. E a razão intuitiva é porque a tutela constitucional dos direitos e garantias individuais não permite sujeitar ninguém aos constrangimentos inerentes à pendência do processo criminal, sem suporte probatório mínimo que o torne viável e, como tal, tenha peso axiológico para justificar a consequente restrição à esfera jurídica do réu. E não é só. Embora a serventia teórica das provas colhidas a liures nesses procedimentos administrativos para fins de legitimação da instalação da penal não provenha, como já acentuei, da incidência do disposto no parágrafo 1 do artigo 4º do Código de Processo Penal, exige-se sim lei válida e constitucional que discipline os respectivos procedimentos administrativos para que seus resultados se tornem aproveitáveis no âmbito criminal e dispense a abertura de inquérito. Não é à toa, pois, que todos os exemplos que citei são de procedimentos administrativos regulados por lei, que só da lei pode emanar valia jurídica de elementos probatórios não coligidos em inquérito para corporificar justa causa ao processo crime. E por ver o claro, escuso largos latins, bastando a necessária reverência ao disposto no artigo 1º e 5º, incisos 2, 54 e 55 da Constituição. No Estado Democrático de Direito, ninguém pode comportar-se à margem da legalidade. Se nisso, ao particular, vale o princípio de que é permitido tudo o que a lei não lhe proíba, ao poder público só é dado fazer o que lhe autorize a lei. É nesse sentido que se deve entender, diz José Afonso da Silva, assertiva de que o Estado, o poder público, os administradores, não podem exigir qualquer ação, nem propor qualquer abstenção, nem mandar tampouco proibir nada aos administrados em virtude de lei. Isso Celso Antônio Bandeira de Mérito adverte. É a representação popular, o legislativo, que deve, impessoalmente, definir na lei e na conformidade da Constituição os interesses públicos e meios e modos de persegui-los, cabendo ao Executivo, cumprindo ditas leis, dar-lhes a concreção necessária. Por isso se diz, na conformidade da máxima oriunda do direito inglês, que no Estado de Direito quer-se o governo das leis e não dos homens. Impera o the rule of law, not of men. Digo, em suma, o poder público no Estado Democrático de Direito só pode agir estritamente segundo lei. Como já adiantei, a conversão da competência, que no caso parece absolutamente ausente, em atos, dá-se sempre em procedimentos juridicamente regulados, ou em outras palavras, como diz Canutilho. O exercício das funções públicas está sujeito a um interprocedimental juridicamente adequado à garantia dos direitos fundamentais e à defesa dos princípios básicos do Estado de Direito Democrático. Assim digo, ainda quando, por epítrope, por hipótese, se pudesse extrair ao 129 da Constituição a suposta competência do Ministério Público para apurar a prática de infrações penais, é evidente que só poderia ser exercida nos precisos termos da necessária disciplina de lei em procedimento juridicamente regulado à vista das cláusulas constitucionais do devido processo legal e da competência privativa da União do 22.1, que, como é mais que óbvio, a matéria processual abrange o procedimento por observar na primeira fase da persecutio crimes.
Vem logo daí que são írritas e frustradas as tentativas de regulamentação da matéria por via de resoluções, e aqui me refiro, dentre outras, estaduais e federais, designadamente a Resolução 13 de 2006 do Conselho Nacional do Ministério Público. Dos três grandes modelos existentes para conceber e regular a atuação do órgão encarregado de que, com competência de polícia judiciária, cujo poder se concentra na investigação policial, promover a instrução penal preliminar, poderia nosso sistema jurídico ter adotado qualquer dos outros dois, seja do juiz instrutor ou do promotor investigador, desde que o fizesse mediante particularizada disciplina legal, condizente com a Constituição, sobretudo com o resguardo do direito de defesa. Abrindo parêntese, é preciso convir em que considerar o membro do Ministério Público, ao mesmo tempo, como advogado sem paixão e juiz sem imparcialidade, segundo a expressiva qualificação de Calamandrei, fora exigir-lhe demais. Na condição de parte acuradora, seria humano e natural que nem sempre pudesse conduzir com objetividade e isenção a primeira fase da persecução do crime, acabando nesse papel por eventualmente causar prejuízo ao acusado e à sua defesa. Aí diz a doutrina: a acusação formal, clara e fiel à prova é garantia da defesa em juízo do acusado. Espera-se, então, do acusador imparcialidade, tanto que se permite arguir-lhe a suspeição, impedimento ou outra incompatibilidade com determinada causa penal. É o que se encontra na lei do processo. Dirigir a investigação e a instrução preparatória no sistema vigorante pode comprometer a imparcialidade. Desponta o risco da procura orientada de prova para alicerçar certo propósito antes estabelecido, com abandono até do que interessa ao envolvido. Imparcialidade viciada, diz Pitombo, desatende a justiça. Neste ponto, é de rigor lembrar notável precedente desta Corte, representado no julgamento do RHC 48.728, da qual foi o relator o saudoso ministro Luiz Gallotti, em 1971. Ainda sob um regramento constitucional de viés autoritário, os ministros expressaram funda preocupação com a hipótese de se concentrarem os poderes de investigar e de denunciar na mesma autoridade pública. Transcrevo ao propósito excerto do voto do ministro Amaral Santos. Mas entre a investigação e a denúncia vai a formulação de um juízo de valor, a estimação da investigação. Por outras palavras, na denúncia, há o resultado de um juízo sobre a investigação. Isto é um opus, um processo de natureza administrativa desprovido de elementos, fatos e provas para oferecer a apreciação de quem vai formular juízo. Da investigação, o mais que se pode concluir é que o órgão encarregado dela, relatando-a, ofereça ao órgão incumbido do poder de representação judicial. Este, independente e autônomo segundo seu próprio juízo, encontrará ou não na investigação elementos fáticos e probatórios suficientes para a formulação e oferecimento da denúncia. Após o autor da investigação e o destinatário da investigação, que em razão mesmo de suas restrições não pode se unipessoalizar. Permitir que o autor da investigação, isto é, o seu dirigente, orientador ou executor, ele próprio aprecie os resultados e lhe confira idoneidade bastante para que o fundamento nela propor ação penal corresponda a entregar à mesma pessoa o poder de ajuizar dos seus próprios atos, o que repugna a consciência jurídica. E remata. Em suma, no sistema brasileiro em que o Ministério Público oferecerá a denúncia quando encontrar elementos suficientes para ela, podendo até mesmo recusar-se a denunciar por não encontrá-los, existe veemente incompatibilidade jurídica entre o autor da investigação e o órgão estatal titular do direito penal. O promotor é parte, mas não parte para apreciar suas investigações. Ainda sob impedimento do promotor que atua como presidente da sindicância para investigar os fatos, sublinhou então o ministro Antônio Nery. Resumo, pois, os fundamentos deste voto. O terceiro, que aliás deveria ser indicado em primeiro lugar, é o de que o procurador ele mesmo fez a sindicância de investigação e ofereceu a denúncia com base no que investigou. Anomalia esta que não se harmoniza, como é óbvio, com o processo penal entre nós vigentes, que comete a autoridade o poder de investigar a existência do crime e a outra o poder de denunciar o autor que for indiciado em tal investigado. Isto para a garantia do indiciado. O funcionário que faz a investigação, a sindicância, não pode acusar.
o ministro Thompson Flores, citando outros precedentes do tribunal, não foi menos incisivo, e eu vou escusar-me de falar, porque é um longo voto em que Sua Excelência chega à mesma conclusão. Por todas essas razões, as quais me avigoram o convencimento que venho externando, é que, fechando o parênteses, deixo registradas também minhas sérias dúvidas quanto à conveniência política e adequação jurídica da adoção de tal modelo de iure condendo. Retomo o raciocínio para encarecer as percussentes observações de René Ariel Dotti. O chamado procedimento administrativo investigatório do Ministério Público, ou designação equivalente, ofende o princípio do devido processo legal, porque a. Não há prazo de encerramento. B. Não há controle jurisdicional. C. O indiciado do suspeito não tem faculdade de requerer diligência e atenção ao princípio da verdade material. D. O sigilo do procedimento é a regra e não a exceção, como prevê o CPP. Um procedimento administrativo formal, portaria, autuação, juntar documento, registro, etc., para ter força cogente e suscetível de expedir notificação de intimação, inclusive para suspeitos e indiciados, exige a previsão legislativa para seu funcionamento regular em obediência aos princípios do devido processo legal, no plano geral, e da legalidade, no plano pessoal. Um procedimento administrativo formal para investigar crimes não pode ser objeto de lei estadual frente à regra constitucional que defere à União em caráter privativo a competência para legislar sobre matéria de direito processual, 22. A cláusula do devido processo legal, a meu ver, só tolera a investigação ali onde haja lei que a discipline. E não qualquer lei, senão aquela que sirva à dupla função instrumental do procedimento prévio: averiguar a existência do delito e sua autoria, bem como evitar acusações infundadas. Como bem ponderado pelo professor René Ariel, a investigação direta pelo Ministério Público no quadro constitucional vigente não atende a nenhum daqueles requisitos arrolados, simplesmente porque, não encontrando válido apoio legal, produziria consequências insuportáveis dentro do sistema governado pelos princípios elementares do devido processo da lei. Primeiro, não há prazo para diligências, nem para sua conclusão. Não se disciplina os limites do seu objeto. Não se submete a controle judicial, porque carece de existência jurídica. Não se assujeita à publicidade geral dos atos administrativos, da qual o sigilo é a exceção, ainda assim sempre motivado e fundado em disposição de lei. Não prevê e não garante exercício de direito de defesa, nem sequer providência de ser ouvido a vítima. Não se subjuga ao controle judicial dos atos de arquivamento e de desarquivamento, criando situação de permanente insegurança para as pessoas tidas por suspeito e investigada. Não contém regras para a produção das provas, nem para a aferição de sua consequente validez. E do ponto de vista de coisas práticas, como o professor já enumerou, não provê sobre o registro e numeração dos autos, nem tampouco sobre o seu destino, quando a investigação já não interessa ao Ministério Público. Não se deve esquecer, ademais, que atos instrutórios, que próprio dessa fase antecedente à propositura da ação penal, são irrepetíveis e, como tais, dotados de efeito jurídico-processual absoluto, como, por exemplo, o reconhecimento, a juntada de documentos, a busca e apreensão, etc., as quais seriam praticadas, na hipótese, à margem e à revelia da lei. Como conceber-se, sob o signo do Estado constitucional, a produção de prova dotada de efeito probatório absoluto que não encontre disciplina em lei? O saudoso jurista Sérgio Pitombo bem ilustra, sobre outros aspectos não menos nevrálgicos, a dificuldade invencível do Ministério Público exercer funções típicas de polícia judiciária. No sistema de direito processual penal, o procurador da República e o promotor de justiça não se consideram autoridade. Não podem presidir auto de prisão em flagrante delito, nem usar o instituto da voz de prisão. Não se admite que, em certos casos, concedam fiança. Não se aceita que solicite ao Poder Judiciário para si autorização ou cumpra de modo direto mandado judicial de busca e apreensão. Não guarda o poder de ordenar restituição, quando cabível, de coisa apreendida. Muito menos pretender a infiltração de agentes seus em tarefas de investigação. A autoridade na fase extrajudicial da persecução penal, denominada procedimental de inquérito, é quem pode exercer por inteiro as funções de polícia judiciária, tal como marcados na lei maior. Precisa o Ministério Público, por isso, no correr do precedido procedimento investigatório e instrutório que instaurou, requisitar o concurso da Polícia Judiciária, federal ou estadual. O procedimento, assim, torna-se híbrido, causando tumulto na justiça criminal. E relembra
que, embora autorizada a apuração direta de infrações penais pelo Ministério Público, ainda assim o Ministério Público continuaria a depender da Polícia do Judiciário no correr da investigação. Em síntese, dizia o saudoso desembargador e professor, procuradores da República e promotores necessitam do serviço das autoridades policiais para levar avante o pretenso procedimento preparatório que vem iniciar. Polícia Judiciária, a vida por inconfiável, secundando não obstante fiscalizada e corrigida de maneira externa pelo Ministério Público. Mas ainda, a dúvida de quem faria o controle interno do mencionado procedimento ministerial, operacionalizando pela Polícia Judiciária a mando e comando dos procuradores da República e promotores de justiça. O artificialismo da ideia de imaginada atuação administrativa interna do Ministério Público para apuração de infrações penais rompe com a lógica. Mostra-se suspeita de outra disciplinação, para além de provarada busca e etc. Por isso tudo ele termina. As possibilidades do Ministério Público investigar diretamente dependem da previsão legal de disposições regulamentando a investigação, de tal sorte que as lesões decorrentes do abuso na investigação possam ser objeto de reclamação perante o Judiciário, o princípio da inafastabilidade judicial e o sistema de freios e contrapesos possa funcionar. Aduz-se ainda que, podendo oferecer denúncia direta, isto é, sem instauração prévia de investigação policial, poderia o Ministério Público, por via de consequência, investigar diretamente. O argumento, além de não ter valor no âmbito do direito público, não se sustentaria diante da expressa reserva constitucional de competência otorgada às polícias federal e civis, que devem exercer mediante os instrumentos legalmente regulamentados que eu inquero. Alega-se, por fim, que não faria sentido manter o titular da ação penal na posição de mero espectador das investigações desenvolvidas pela polícia, até porque não seria este o modelo adotado, por exemplo, nos sistemas processuais europeus contemporâneos. Tal postura, que guarda mais sentido crítico que, na verdade, consistência jurídica, pressupõe a ideia de que o inquérito policial constituiria apenas base para a acusação legítima, e nisto revela, quando menos, uma visão parcial da realidade. O inquérito é também suporte para arquivamento do procedimento investigatório, quando se verifique sejam ineficazes as provas reunidas quanto à existência do fato ou definição da autoria, ou quando logo demonstre que o fato é inexistente ou atípico, ou ainda que a causa de exclusão da nulidade ou distinção de punibilidade. E, nesses termos, caracteriza um poderoso instrumento de defesa e de tutela de direitos fundamentais, na medida em que, em muitos desses casos, a obrigatória decisão judicial de arquivamento é recoberta por res judicata material, como se assentou esta Corte em vários precedentes que eu cito. Não creio mereça consideração a referência a modelos estranhos, cuja experiência, ainda quando bem sucedida no contexto cultural em que foram adotadas, em nada influi no reconhecimento do perfil do nosso direito positivo, nomeadamente na organização dos poderes públicos e no arcabouço processual penal. É matéria de algum relevo apenas de lege ferenda. E subentendendo-se a existência de motivos apócrifos ligados à crítica de eventual ineficiência e até à desconfiança quanto ao cumprimento das funções policiais, o certo é que, como já demonstrado, perante textos expressos da Constituição, o Ministério Público não é espectador passivo das investigações criminais, em lhe competindo as importantíssimas e decisivas tarefas de exercer o controle externo da atividade policial na forma da lei complementar e de requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito judicial, indicando os fundamentos jurídicos de sua manifestação e de acompanhar esses atos. Não vejo, em suma, como nem por onde, com o devido respeito, reconhecer ao Ministério Público competência para, mediante procedimento investigativo destinado à apuração de infrações penais, como medida preparatória à instauração de ação penal, exercer poderes da Polícia Judiciária, reservados aos organismos policiais, sobre cujas correspondentes atividades têm, no entanto, poder de requisição e de fiscalização. Lauria Tucci diz o seguinte: os referenciados regramentos constitucionais determinam destacadamente
os campos de atuação de cada uma dessas instituições estatuais atuantes na persecução do crime, distinguindo entre a atividade estritória atribuída à Polícia Judiciária e a dela provocatória e supervisora concedida ao Ministério Público. E agora, senhor presidente, a guisa de premissa para a conclusão, meu voto está no fim. Concedo, porém, constante de há muito já o fiz do julgamento do HC 93.224, que, à luz da ordem jurídica vigente, possa o Ministério Público realizar diretamente atividades de investigação da prática de delitos para fins de preparação e eventual instauração de ação penal em hipóteses excepcionais e taxativas, desde que se observem certas condições e cautelas tendentes a preservar os direitos e garantias assegurados na cláusula constitucional do justo processo aliás, como admite os precedentes da Corte, aqui o HC 89.837 relatado pelo ministro Celso de Mello e 91.603 pelo ministro Gilmar Mendes. Tenho, contudo, com a devida vênia, que tal excepcionalidade exige predefinição de limites estreitos e claros, a começar pela necessidade de que a atuação do Ministério Público se desenvolva e documente em procedimento formal, de rega público e sempre submetido ao controle judicial, nos mesmos termos em que se documentam e desenvolvem os inquéritos policiais. Lembro que a Corte já se viu compelida a garantir ao patrono de pessoa investigada ao acesso aos autos de investigação conduzida durante 2 anos pelo Ministério Público, mas até então marcado por sigilo oposto também ao Poder Judiciário. Refiro-me ao HC 88.190, da qual fui relator. E, se não me falha a maior, participou do julgamento o ministro Gilmar Mendes, Vossa Excelência, onde nós deferimos a ordem para que o patrono tivesse acesso aos autos de um procedimento sigiloso que corria há 2 anos à revelia de todo mundo. Essas condições primárias a que eu me referi são essenciais, mas não bastam para legitimar a investigação do Ministério Público, a qual precisa estar ainda justificada por qualquer das competências funcionais previstas na Constituição da República e na legislação subalterna, no preciso sentido de que os atos de polícia judiciária sejam praticados em razão da competência já atribuída para investigar administrativa os próprios membros e servidores da instituição, as autoridades e agentes policiais cujo comportamento seja em tese criminoso, ou para suprir omissão ou recusa dessas mesmas autoridades em instaurar inquérito policial. Pois em todas essas hipóteses, a prática de eventual delito pode, figurada no mesmo fato auto, coexistir com a prática de infração disciplinar ou funcional. É que, como se viu, o mesmo fato histórico pode comportar mais de uma qualificação e consequência jurídico-normativa. Em palavras mais simples, admito que o Ministério Público promova atividades de investigação de ações penais como medida preparatória para a instauração de ação penal, desde que o faça nas seguintes condições. Primeiro, mediante procedimento regulado por analogia pelas normas que governam o inquérito policial. Segundo, que por consequência o procedimento seja de rega público e sempre supervisionado pelo Poder Judiciário. Terceiro, que tenha por objeto fato ou fatos teoricamente criminosos praticados por membros ou servidores da própria instituição, A, praticados por autoridades ou agentes policiais, B, ou praticados por terceiros, se a respeito à autoridade policial notificada não haja instaurado inquérito policial. Este é, em suma, o resumo das minhas conclusões, senhor presidente. No caso deste IRE,
não estão presentes os requisitos dessa excepcionalidade. Tratando-se de crime de desobediência praticado pelo prefeito, o Ministério Público não tem, a meu sentir, legitimidade para conduzir procedimento investigatório autônomo. E assim, tendo em vista que o procedimento administrativo 270 de 2006, realizado pela Procuradoria de Combate aos Crimes praticados por agentes políticos municipais, em atuação no Ministério Público do Estado de Minas Gerais, é a única base para a denúncia apresentada contra o órgão recorrente. Deste modo, não dá resta que sustente a correspondente ação penal. Não houve inquérito, não houve nenhum outro dado. Serviu-lhe de apoio apenas o procedimento conduzido unilateralmente pelo Ministério Público Estadual. Por todo exposto, senhor presidente, pedindo escusas pelo alongado do meu voto, mas a matéria eu considero relevantíssima, eu dou provimento ao recurso para decretar a nulidade ab início do processo crime cujo nome consta dos autos, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em que figura como réu o ora recorrente. É como eu voto, senhor presidente. Muito bem. Então, Vossa Excelência dá provimento ao recurso para esse específico fim de anular desde o início, ab início, portanto, o processo penal instaurado contra Jairo de Souza Coelho, aqui recorrente. Senhor presidente, pela ordem, se Vossa Excelência for suspender a sessão para tomar de votos, eu vou pedir escusas e licença do egrégio plenário, porque tenho que me retirar, estou com viagem marcada por um motivo de força maior, e eu gostaria apenas de adiantar meu voto, dizendo que o meu voto coincide integralmente com o voto do eminente relator César Peluso. Eu juntarei as minhas razões escritas oportunamente, sobretudo porque estudei o caso de forma bastante vertical, na medida em que sou relator da ação direta de inconstitucionalidade 3.309, e nas minhas conclusões que foram, a que cheguei de forma independente do eminente ministro César Peluso, na verdade acabaram rumando, aportando no mesmo sentido. E, além de fazer minhas as palavras e os argumentos do eminente relator, eu gostaria de incorporar também no meu voto, e o farei também no voto escrito, as razões enunciadas pelo eminente ministro Celso de Mello em pelo menos 2 habeas corpus que eu tenho em mãos, mas sei que Sua Excelência 6, Sua Excelência se pronunciou em outros, em que Sua Excelência baliza de forma, a meu ver, absolutamente precisa e de forma constitucional e, inclusive, tendo em conta até a legislação ordinária, e são os habeas corpus 87610 de Santa Catarina e o habeas corpus 94173 da Bahia. Então, senhor presidente, é como voto e agradeço a compreensão dos eminentes pares. Registrado o voto de Vossa Excelência, acompanhando, portanto, o relator. Suspendo a sessão por 30 minutos.